no outro governo não havia com o que concordar. Portanto, era mais fácil você lutar contra, porque o governo em si estava destruído, né? Na minha visão, já não tinha mais chance e demonstrou-se que não tinha mais chance de dar certo. Agora, esse ainda tem alguma chance de dar certo. Por isso, eu acho que o caminho é apoiar aquilo que deve ser apoiado e condenar aquilo que deve ser condenado. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o Slow Talk, que é o jeito que eu costumo chamar o programa, para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir as quase 200 conversas sobre a natureza humana que a gente já fez, acesse o site quemsomosnós.com.br ou vai no podcast, baixa no seu celular, onde você quiser, e aí você ouve. E você, claro, pode assistir pelo YouTube. Hoje a gente continua a série sobre um movimento nas urnas bastante claro na política nacional e também na internacional. Está surgindo uma nova direita que vem conquistando cada vez mais espaço e poder. Para falar sobre ela hoje, estamos com o vereador eleito de São Paulo e um dos líderes do Movimento Brasil Livre, Fernando Holliday. Quem é você? Eu sou o Fernando Holliday, coordenador nacional do MBL e vereador eleito de São Paulo. Falta ainda. Quem mais? Onde você nasceu? Como foram as coisas? Vai me contando. Vamos chegar quem é você mesmo. De onde você chegou? Você está com quantos anos? Eu estou com 20 anos. 20 anos. Então vamos começar com 0 anos. Ok. Vamos lá. Bom, eu nasci no dia 22 de setembro de 96, na cidade de São Paulo mesmo. Minha mãe era auxiliar de limpeza no Hospital Universitário da USP, hoje já é aposentado, e meu pai garçom também na cidade de São Paulo, mas eu cresci, né, fui criado a maior parte do tempo em Carapicuíba, região periférica da Grande São Paulo. Não conheci meu pai, ele desapareceu quando eu tinha cerca de 9 meses de nascido, né, em abril de 97, se eu não me engano. E nunca soubemos ao certo o que aconteceu com ele, né? Se morreu, se foi sequestrado. Nunca mais ou coisa teve do tipo. notícia? Nunca mais tive notícias, nem eu, nem minha mãe, nem nenhum dos meus familiares. Então fui criado pela minha mãe, estudei a vida inteira em escola pública e a maior parte da minha família até hoje ainda mora no interior da Bahia, né? Que é de onde vieram os meus avós. Então a maior parte da minha família é baiana. Onde de que lugar? Em Brumado, né, interior da Bahia, uma região bem carente ali do interior baiano. E desde de muito pequeno, né, eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento com política, na verdade fui bem distante disso. Fui um aluno muito ruim, né, tive notas péssimas, um desempenho horrível. Era indisciplinado na também, escola. além de ruim? Indisciplinado não, era tímido, mas um péssimo aluno, nunca gostei muito de estudar. Contas de matemática, então um horror. Fui aprender divisão quase no ensino médio. Mas nos últimos anos de escola, um dos meus professores me ajudou, digamos assim, né, a tomar um rumo na vida. E era um professor até de um outro campo ideológico, um professor filiado ao PT, etc. Mas que você não tinha campo ideológico naquela época. Não então, tinha. Então, naquela você não época, era nada. Exato. Você só era um moleque que ia mal na escola, né? Sim. Mas aquele professor, ele me instigava ao debate, né? Ele colocava pautas que me traziam curiosidade e me faziam estudar cada vez mais. Isso e aí, quando? Isso. Quantos anos você tinha? Tinha meus 15 anos, mais ou menos, né? Em 2011, mais ou menos. E por meio desse professor eu comecei a ter um maior contato com outros escritores e aí comecei a me definir politicamente ali no meu ensino médio, né? Do início para o final do meu ensino médio. Mas se definir do ponto de vista mesmo de atuação, ou ainda você só estava... Não, do ponto de vista só de ideias, interno. De ideais, exato. De interno. Exatamente. Antes você não pensava. Não pensava. Você ia lá, fazia as coisas, ia na festa, dançava. Exatamente. E tal. Bom, não pensava, quer dizer, desse ponto de vista
da sociedade, não é isso? Sim, sim. Nunca Curti nunca a parei vida para pensar como moleque. politicamente. É. Na verdade, nem curti a vida porque eu sempre fui muito tímido, muito reservado, né? Nunca fui da turma do fundão. Eu era mais aquele aluno solitário que não se concentrava na aula e que ficava dormindo ou então fazendo qualquer outra coisa que não estudar. A ideia, como é que você foi desenvolvendo as ideias que você tem a partir daí? Quer dizer, como que você foi escolhendo? Porque você falou, eu não sabia nada e aí fui escolhendo. Como que você foi escolhendo? Quer dizer, da onde que você tirou isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz? Né? Como é que foi esse processo? O princípio foram as cotas raciais, né? Esse meu professor, ele sempre dizia que eu não precisava me preocupar muito com a universidade, desde que eu estudasse, porque eu teria um certo benefício na faculdade, né, no vestibular, que existiam as cotas que me dariam um certo privilégio. Ele dizendo isso, claro, para me incentivar, mas naturalmente isso já me incomodava. Não tinha estudado nada sobre as cotas. Me incomodava, não ofendia a princípio, mas me incomodava a ideia de saber que perante os outros alunos eu teria um certo benefício, mesmo que outros alunos brancos passassem pelas mesmas dificuldades ou coisas piores ainda, né? Afinal de contas, todos ali eram pobres e todos passavam por dificuldades. Então, aquilo naturalmente já me incomodava, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio de dados sobre cotas ou coisa do tipo. Mas isso sempre chegava na pauta, né? Sempre chegava no debate com esse professor, e a partir daí foi que eu comecei a estudar. O start para eu começar a estudar, começar a me interessar mais sobre política foi sobre as cotas, e foi tudo pela internet. De forma independente, eu fui pesquisando, até que eu cheguei em alguns autores, né, que questionavam o sistema. O principal deles, e no qual eu me baseio principalmente, foi Thomas Sowell. Escreveu o livro Ações Afirmativas pelo Mundo, e que questiona justamente o resultado dessas ações afirmativas ou dessas cotas raciais pelo mundo, que muitas vezes acaba reforçando o racismo. A partir dali, eu acabei tendo o meu primeiro embasamento técnico, digamos assim, para contrapor um professor, para entrar num debate. E aí, claro, a partir daí esse debate foi entrando em vários outros assuntos e abrindo cada vez mais. E hoje, então, qual a tua opinião clara sobre a cota? É um absurdo ter cota, porque isso na verdade, é uma maneira também de racismo, é isso? Eu acredito que as cotas raciais nada mais é do que a institucionalização do racismo. Claro, eu não sou contra as cotas sociais, acho até que são necessárias, porque os pobres, de uma maneira em geral, independente de cor de pele, digo isso mais do que sobre estudos, né, mas a realidade, né, do que vivi, os pobres, de uma maneira geral, têm uma dificuldade de adentrar o curso superior, de conseguir uma carreira de sucesso. Acho que esses precisam ser ajudados, mas segregá-los dentro da miséria ainda sobre a cor da pele, acho que é um prejuízo muito grande e pode trazer graves consequências no futuro. Acho que ninguém é contra a cota social, que eu saiba, sim, né? Sim, que eu saiba, não tem nenhum cara que fala que é contra. Nem você, nem ninguém. Não conheço. Tá certo? Eu também não. Então, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não. Mas tem gente que diz que é uma reparação. É um passo, é uma reparação pela escravidão e, de verdade, deveria ter mesmo cota social. Você não entende nem como um passo? Aqueles que defendem as cotas têm duas maneiras de defendê-las. Alguns usam mais uma linha, outros outras, né? Uma delas é de que tem a reparação histórica, outra é de que os negros, perante os brancos ou pardos pobres, sofrem mais do que eles, né? Quanto à dívida histórica, acredito que o Brasil ele tem uma história diferente, né? Nós somos um país muito miscigenado. Depois da escravidão, é verdade, os negros foram jogados a esmo pelos morros, foram abandonados pelo Estado, não tiveram nenhum tipo de amparo, mas isso nós estamos falando mais de um século atrás. Ao longo de todo esse tempo houve uma grande miscigenação, tanto que as favelas hoje, em sua maioria, não são exatamente compostas de negros. Acho muito complicado falar uma coisa dessa, porque a maioria são de pardos ali, que ao longo da sua trajetória histórica, né, acabaram
se misturando com europeus, africanos, asiáticos, etc., o Brasil tem essa característica em si da miscigenação. Então, acho que retornar a um passado tão distante, tendo uma história e uma característica dessa como a nossa, é um pouco complicado. E quanto aos negros perante aos brancos pobres, acho que essas pessoas elas estão em condições tão difíceis que você tentar dizer quem sofre menos ou quem precisa deste ou daquele privilégio, se essa ou aquela categoria, é algo, na verdade, tão cruel com essas pessoas que acaba prejudicando e trazendo consequências, né? Você acaba jogando um contra o outro e acho que não é esse o caminho. Sem falar também que daqui a alguns anos, né, Thomas Sowell analisa isso no seu livro, ele diz isso principalmente quando ele analisa essas ações afirmativas na Índia. Quando se coloca as cotas raciais aí nos concursos públicos, aquele cidadão que já tem uma predisposição a racismo vai começar a achar que todo negro que sei lá, conseguiu um cargo de médico num posto de saúde ou coisa do tipo, só conseguiu porque é um cotista e, portanto, não é competente para o cargo. Acho que é uma política perigosa a longo prazo e que acaba não resolvendo esse problema. Mas e se fosse cota social, o cara não ia falar, esse pobre desgraçado mas só como é que aqui. você vai classificar o que é pobre? Uma hora você vai saber, uma hora é. você vai saber. Se o cara entrou pela cota social, vamos supor que a gente tivesse. Sim. O racista ele já ia ser racismo social, vamos chamar assim, ou racismo de cor, ele já não ia fazer do mesmo jeito, o cara preconceituoso não ia fazer do mesmo jeito, sendo social ou cota racial, ou você acha que não? Eu acho que não. O cara já ia chegar e falar, pô, esse desgraçado daí, né, tomou o lugar. Mas antes eu preciso deixar claro que eu sou contra qualquer cota para concurso público. Inclusive a social. Inclusive a social, porque o concurso público pressupõe que você precisa ter pessoas competentes servindo ao povo. Isso, acho que as cotas sociais ou raciais não entram nesse mérito. Agora, para a universidade, acredito que sim. E o nosso modelo de vestibular, ele não leva em conta a cor da pele da pessoa. O avaliador não tem como ele ser um racista na hora de escolher aquele aluno, porque ele só vai ter ali os dados, né? O que foi respondido, se certo, se errado. Então, acho que aí dentro desse aspecto a cota social cabe e aí vai ter negros, vai ter brancos, vai ter pardos e fica mais difícil haver um racismo desse modo do que tendo uma cota especificamente para negros e carimbando na testa. Tá, eu entendo o que você está falando. Daí, você partindo da cota, qual que foi o próximo olhar que você falou? Bom, eu não quero me sentir assim, eu não quero um privilégio, sei lá se é assim que você se sentiu. Sim, foi isso? Exato. Eu não quero um privilégio perante os outros. Eu quero disputar igualmente, é isso? Sim, exato. Exatamente isso. Exato. E isso, como que isso foi te levando aos outros raciocínios? O ponto inicial foi as cotas que me levou ao Thomas Sowell e ele, como autor liberal que acabou me levando para outros caminhos, que é o da economia, né? Que acho que é o que marca os liberais hoje no Brasil e talvez essa nova direita, como dizem, que é justamente o mínimo de intervenção possível do Estado sobre a vida das pessoas e sobre o sistema econômico. Aí esse autor acabou me levando a outros, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, etc., que acabaram me levando para o campo econômico e me trazendo uma visão diferente daquela que predominava na época do meu ensino médio, né? Era o primeiro governo Dilma Rousseff, e me levando mais à direita, digamos assim, esses novos autores, e tudo isso por meio da internet. E claro, frequentemente eu fui levando esses autores para dentro da sala de aula, enriquecendo o debate. Conforme eu enriqueci o debate, os outros alunos também se interessavam, os professores também se impressionavam, e isso foi me incentivando cada vez mais a estudar e foi me levando aos poucos para o caminho da política. Então, um moleque tímido, não é isso? Que de repente, a partir de uma situação de um incômodo, de um debate, foi indo atrás e se descobriu um orador, é isso? Se descobriu um líder. O movimento Brasil Livre surgiu aí nessa época? Não, só mais tarde. Bem mais tarde. Tá certo? Você foi se descobrindo um líder nesse momento, é isso? Exato. Durante o ensino médio, com esses debates, né, eu fui, acho que até naturalmente, desenvolvendo uma certa
oratória, até que no final de 2014, já início de 2015, eu resolvi gravar alguns vídeos comentando sobre determinadas situações políticas. No início de 2015, o movimento Passe Livre tentava voltar, né, com a pauta de passagem zero, não cobrar as passagens. Eu já tinha esse viés mais liberal, né? Milton Friedman já dizia que não existe almoço grátis, então eu fiz um vídeo criticando esse movimento e dizendo o quão absurdo era o que eles propunham. E esse vídeo não foi muito visualizado, mas eu acabei espalhando para algumas páginas de Facebook, dentre elas a do Movimento Brasil Livre, que já existia há alguns poucos meses. E aí os coordenadores, então, né, já tinham o Kim e mais alguns, viram o vídeo e convidaram, né, para montar um canal de YouTube. Ah, não, vem aqui, vamos conhecer, vamos montar um canal, tal, gostei do jeito que você fala. E só que o projeto de canal mesmo, né, de YouTube que a gente queria montar não foi à frente, porque começaram a surgir as primeiras teses de possibilidade do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então aí nós marcamos a manifestação e aí o viés acabou sendo outro, né? Tinha um canal de YouTube e fomos para o ativismo político. Quer dizer, você, na verdade, não existiu então esse tempo todo do canal, você foi direto para começar a fazer o ativismo político. Exatamente. Eu tenho, assim, curiosidade, como é que você aguentou então o cara tímido da sala para multidões aqui? Como foi como você se sentiu? Na verdade foi tudo muito rápido, né? Então, por isso mesmo, você não teve tempo de tratar isso. Da onde veio esse cara? Onde ele estava? Pois é, até hoje eu não sei dizer onde é que ele estava. Não é esquisito? De fato, muito esquisito, porque até 2011, mais ou menos, eu era um aluno tímido, anônimo, que não estudava, que não tinha nenhum interesse em estudar, que não falava. Tinha medo de falar em público. E não tinha interesse político também. Exato, não tinha nenhum tipo de interesse político. Mas conversas com os professores, particular, não em público, na sala de aula, foi me instigando ao debate. Aos poucos, essas dúvidas e esses debates, eles foram aparecendo em sala. Então aquilo que era uma conversa de 2 pessoas, transformou num universo de 15, 30 pessoas. Eu acho que naturalmente, ao longo desses 3 anos, mais ou menos, o meu público foi aumentando, né, de 1 para 15, para 30, para 100 pessoas, que seja aquela escola inteira, mais de 200 pessoas ele pulou para mais de 1 milhão em março de 2015, que foi quando eu fiz o meu primeiro discurso na vida, né, para tantas pessoas. Eu nunca tinha feito para sequer um discurso para mais de 100 pessoas ou coisa do tipo. E aquilo ali veio como que naturalmente. Claro que o primeiro discurso eu estava tremendo, estava nervoso e tal, mas mesmo assim o discurso saiu como se eu já falasse há muito tempo, né? Então foi um negócio que até hoje eu não sei explicar muito bem de onde surgiu. Qual que é Você se elegeu vereador agora, Sim. certo? Com 20 anos. Não sei se você é o mais novo vereador. Da história eu não sei, mas dessa legislatura agora sim. Então. Exato. Qual que é a cidade que você quer fazer? Bom, a cidade... Claro, você não é o prefeito e também não é nada, mas dentro do limite do que é ser um vereador. Sim, acho que o meu principal objetivo vai ser lutar para que a cidade de São Paulo seja talvez a cidade que permita ao cidadão ter maior liberdade aqui dentro, né? E nos mais diversos aspectos. Sentido, né? No sentido de, por exemplo... pessoas que moram na periferia hoje e que moram lá há décadas até hoje não terem o direito à propriedade. Espero que essas pessoas tenham o direito à propriedade, tenham a liberdade de, se quiserem, alugar ou vender. Infelizmente hoje elas não têm essa oportunidade porque a prefeitura não reconhece a propriedade. Tem, mas não é legal, pessoas. né? Exato. É feito, não é mas não é Exato. legalizado. Exato. Que elas tenham o direito de fazer isso dentro da lei e não à margem dela. Permitir que as pessoas tenham mais liberdade de empreender, de criar o seu próprio negócio, de gerar emprego, de gerar riqueza para a cidade, diminuir as dificuldades que existem hoje, tanto no sentido burocrático quanto no sentido de taxas e de impostos, propor coisas nesse sentido para que as pessoas, principalmente os mais pobres, que é a quem eu mais me preocupo, até porque é de onde vem,
para que essas pessoas tenham o Estado como um agente que os impulsione, não como um peso nas costas como é hoje. Então, acho que quando o Estado, na cidade de São Paulo, quando a prefeitura, o poder público, deixar de ser um peso e passar a ser um agente fiscalizador e incentivador dessas pessoas, eu terei, digamos assim, o princípio da cidade dos meus sonhos. Vamos só voltar lá. Para regularizar os barracos, sei lá como a gente vai chamar isso, as casas e etc., algumas são invasões, não é isso? Sim. Então, existe todo um processo aí de invasões, às vezes, em terreno de outras pessoas, tá certo? Que tinham a propriedade daquilo. Como é que você acha que você vai conseguir ajudar nesse sentido? Porque a gente vai ter que ferir alguns interesses, tá certo? Para chegar nisso, o dono do terreno vai se danar, tá certo? Sim. Como é que vai ser feito isso? Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro a gente deve começar por regiões que esse conflito já não é tão grande. Por exemplo, a região de São Mateus, na zona leste de São Paulo, tem pessoas que estão ali há décadas, eram terrenos a princípio invadidos, alguns públicos, outros privados, mas hoje ali já tem ruas pavimentadas, já tem linhas de ônibus, algumas casas já são até de alvenaria. Quer dizer, aquilo ali já se constituiu um bairro, não tem como o dono daquele terreno retomá-lo mesmo que queira, teria que destruir tudo, jogar uma bomba, alguma coisa do tipo, ou seja, impossível. Não, claro, não faz sentido. Então, nesses casos, acredito que a prefeitura já pode começar um trabalho de dar o direito à propriedade dessas pessoas, da escritura. Claro que é um processo longo, demorado, não se faz da noite pro dia. E que fere o direito do proprietário, né? Só essa é a questão. Como é que lida com isso? Agora, essas negociações entre a prefeitura e os proprietários, ela precisa primeiro começar. Não houve nas últimas gestões, não estou falando aqui só da gestão de Haddad, do PT, não houve nenhuma das últimas gestões, uma iniciativa para procurar esses proprietários, analisar a situação, talvez até mesmo do poder público comprar essas propriedades e a partir daí regularizar, mas acho que é preciso haver o início desse diálogo e começar principalmente por onde já não é mais possível haver qualquer tipo de retomada de propriedade, porque a realidade própria impede isso. Tá. Quando você fala que você acha que o governo é um peso, é por causa de imposto, é isso? Nesse sentido? Desculpa, só para esclarecer hoje o que Hoje os mais pobres são os que mais pagam impostos no país, são os que mais sofrem com a burocracia, principalmente quando querem montar o seu próprio negócio. Imposto municipal, menos. Sim, menos. Aí é um pouco diferente. Tem os estaduais, os federais, são a maioria. Tem um monte de imposto, desde lá de Brasília até tudo. Sim. No caso aqui da cidade, tem o IPTU, que não paga, né, normalmente. Sim, tem o IPTU, tá que é essas regiões mais afastadas não pagam, tá certo? Tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e tem a parte também é do governo, sim. Né? E aqueles que têm a sua propriedade acabam sofrendo, além do IPTU, também com o ITBI, né, que é o imposto de transmissão. De transmissão, né? Acho que no que for possível, claro, a prefeitura também precisa arrecadar. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Então, é isso que eu ia falar. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Por isso, é preciso também começar a ver uma série de parcerias com a iniciativa privada, para que a prefeitura deixe de gastar tanto dinheiro público, e até mesmo privatizações, como agora o prefeito eleito pretende fazer, abrir mão de algumas áreas, de alguns parques, o autódromo, por exemplo, que a prefeitura não precisa necessariamente administrar e poderia arrecadar com impostos e com o próprio dinheiro da privatização para recompensar aquela isenção de impostos que seria feita aos mais pobres. Não vai recompensar no tempo, né? Recompensa só naquela hora, mas no tempo não. Porque você acaba tendo uma nova fonte de arrecadação com os impostos desses lugares. Né? Então vai ter o imposto dali, exato. Tá certo? Tá. Como que você acredita, para onde que você acha que você acredita que está indo, então, esse movimento liberal, vou chamar de liberal, né? Que está acontecendo um pouco no mundo e tal, e particularmente também no Brasil. Como é que você acha que vai ser o mundo, né? Que mundo que você está ajudando a criar? Na verdade, eu não sei se existe hoje uma tendência liberal no mundo ou no Brasil. Talvez nessas eleições de 2016 nós tenhamos alguma
tivemos, né, alguma sinalização nesse sentido, com algumas prefeituras, né, inclusive o movimento do qual eu faço parte, o MBL, apoiou alguns dos prefeitos eleitos, o João Dória em São Paulo, o Marquesan em Porto Alegre, que são prefeitos de uma tendência um pouco mais liberal. Mas, por exemplo, você não pode dizer que Donald Trump seria um grande ícone do liberalismo no mundo, alguma coisa do tipo, ou que Jair Bolsonaro seja um exemplo disso, que também é uma força mais à direita que acaba surgindo na nossa política. Está mais extremo ali, né? Exato, Está mais extremo. Então, eu acho que é difícil dizer para onde o mundo está indo, né? Qual direita... Mas para onde você está empurrando? Está surgindo. Eu estou tentando empurrar... Qual é o mundo que você está tentando criar? Na verdade, eu estou tentando retomar, ou pelo menos são alguns dos políticos nos quais eu me inspiro, que seria uma direita mais à la Ronald Reagan ou Margaret Thatcher, que é uma direita mais liberal, não só no sentido econômico, mas também individual. Essas duas figuras que eu disse são mais conservadoras. Mas eu, por exemplo... No sentido... eram moralistas. Sim, no sentido cívico. Mas eu, por exemplo, sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, acho que é possível haver uma maior valorização do indivíduo, é para isso que eu luto, em detrimento dos coletivos. Hoje nós temos, infelizmente, uma sociedade que foi dividida em coletivos. O coletivo negro, o coletivo gay, e se esqueceu o indivíduo em si. Então, acho que a retomada, a lembrança do indivíduo como a menor partícula da sociedade é o meu principal objetivo. E isso acaba englobando necessariamente a liberdade em ambos os sentidos. Você acha que se cada um cuidar da sua própria vida, no final vai dar tudo certo? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu sei que é um resumo um pouco forte, mas assim, do que você está falando, você acha bom, então o indivíduo, valorizar o indivíduo e não o coletivo, não é isso? Sim, o Estado ele deve garantir a independência do indivíduo. Tá. Garantindo a independência do indivíduo, a partir disso, acredito, é possível nós termos uma sociedade melhor. Mas, claro, nós não podemos esquecer que existem pessoas que passam por mais dificuldades do que outras. E que não têm as mesmas oportunidades. Que não têm as mesmas oportunidades, exato. E caberá ao Estado olhar para essas pessoas nas áreas essenciais, saúde, educação, segurança, e não se preocupar com a administração de parques, autódromos, empresas de correio, empresas de petróleo. Acho que o Estado hoje no Brasil ele se desvirtuou do seu papel, acabou tratando de assuntos que não deveria, se esqueceu do essencial. O maior problema hoje que nós sofremos na saúde, na educação, ao meu ver, é que o Estado não se focou nessas áreas. Se focou em diversas outras, não conseguiu trabalhar muito bem nenhuma delas, petrolão que o diga, e acaba fazendo com que os mais pobres, os mais humildes, é que acabem sofrendo. Mas você vê, só um contraponto, por exemplo, na Noruega o Estado é dono da empresa estatal de petróleo. E eles vivem bem lá, tá certo? Assim, bem que eu digo a diferença social, as injustiças sociais são baixíssimas. O Brasil, isso não é uma coisa de agora, o Brasil é historicamente um dos países mais desiguais do mundo e tal. Como que você vê que lá eles conseguiram e aqui a gente não conseguiu? Porque a fórmula lá não é estatal só, né? Não é isso, é liberal também, mas imposto altíssimo, 60%, 70%, né? E eles conseguiram de alguma maneira criar uma sociedade equilibrada, né? E capitalista, liberal e tal. Como que você vê isso? Como é que você vê essa diferença? Esses países eles têm algumas características diferentes, né? Primeiro que eles já têm uma riqueza natural muito grande, são países menores, né? Em números absolutos falando, é mais fácil de se administrar. Sem dúvida. E por mais que tenham impostos altos, né? A burocracia ali é quase nula, né? Para se abrir um negócio na Noruega é 1000 vezes mais fácil do que se abrir um negócio no Brasil. É muito mais fácil gerar emprego, gerar riqueza, até porque a própria terra já é rica. Aqui nós estamos falando de um espaço muito maior, com uma população muito mais grande, com uma dificuldade burocrática centenas de vezes maior, né? Aqui se demora meses a fio para se abrir esse enfrentamento burocrático, isso é verdade mesmo. Então, acho que tem essas... Mas é as outras coisas. Porque a burocracia é verdade. Você tem a absoluta... O Brasil talvez seja um dos lugares onde mais se demora para abrir uma empresa no mundo, né? Sim. É um dos piores
Aí, por conta desses países já serem mais ricos e serem menores, isso permite com que eles tenham impostos mais altos, né? E mesmo assim, eles precisam equilibrar com uma certa liberdade econômica, senão o sistema não se sustenta. Mas fora esses outros países, que aí sim a gente poderia comparar ao Brasil, né, mais ou menos também, né, os Estados Unidos têm uma grande desigualdade social também, é um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, os mais pobres dos Estados Unidos, né, aqueles que têm ali a sua faixa de IDH mais baixa, em sua maioria vivem melhor do que os mais pobres que estão no Brasil hoje. A renda per capita lá é algumas vezes maior que a nossa. Sim, essa é dura de comparar. Mas, comparar com a Índia, né? Sim. Fica mais difícil. Mas a Índia também já passa de 1 bilhão, né? Aí também não, já comparar a renda per capita. Sim. Porque ali nos Estados Unidos os caras... fica difícil. Tão difícil quanto a Noruega. Mas lá eles têm uma coisa estatal, lá o Estado se mete muito, tá certo? Nas coisas. Ao mesmo tempo tem uma liberdade de atuação, de abrir empresas e etc. Então talvez a gente possa comparar com o Chile, que está na América Latina, é um pouco mais liberal e tem um IDH relativamente mais alto se comparado com a população daqui. Mas fato é que se a gente colocar em um ranking mundial, aqueles países que têm os mais altos IDHs são justamente aqueles países que mais têm liberdade econômica, menos oferecem burocracia para se abrir negócios, para se abrir empresa e mais oferecem oportunidade de geração de riqueza. E o Brasil não está entre esses países, né? O Chile, que é nosso vizinho, está e, consequentemente, os seus cidadãos têm uma vida melhor. Então, acho que é esse o caminho que o Brasil precisa seguir para, pelo menos, dar um primeiro passo na melhora da vida dos seus cidadãos. Menos burocracia. Menos impostos. Menos impostos. E mais liberdade econômica. Isso. Menos impostos para todos. Principalmente para os mais pobres, são os que mais pagam. Acho que é preciso diminuir também entre aqueles que são os mais ricos, que têm grandes empresas, porque afinal de contas também geram emprego, mas é preciso focar hoje, principalmente, nas microempresas, pequenas empresas, que são as que estão mais sufocadas, né? As grandes empresas geralmente acabam fazendo uma grande maracutaia com o Estado, acabam se beneficiando, vide as empreiteiras que foram pegas na Então a ideia é começar a tua ideia como vereador é focar nessa questão fundiária, de regularização, fortalecer as empresas, microempresas, os microempreendedores, etc. Facilitar a abertura das empresas, diminuir os impostos. E nesse sentido, você acredita que as pessoas vão ganhando um pouco o que você estava falando, assim, vão ganhando essa... eu estou fazendo, um pouco o que aconteceu com você, pessoalmente. Exato. É isso que eu estou tentando dando mais fazer. Independência. Isso, eu vou fazendo, eu faço o caminho. Como diria a esquerda, um empoderamento dessas pessoas. Então eu estou evitando usar essas palavras. Estou tentando usar a tua história, né, que você estava contando um pouco que você quer que as pessoas tenham essa chance. Não que você é um empreendedor, não é isso que eu estou falando, mas tem essa chance de ganhar essa autoestima para montar os seus negócios e, por isso, crescer, desenvolver e etc. Exato. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma defesa da meritocracia, de que essas pessoas consigam alcançar o sucesso pelo próprio mérito. O problema é que hoje elas não conseguem porque não têm oportunidade. Cabe ao Estado oferecer essa oportunidade, não por meio de incentivos como cotas ou coisa do tipo, mas dando abertura, dando independência para essas pessoas, condições para que elas consigam alcançar essa independência. Tem gente que fala assim, é legal isso desde que todo mundo partisse, vamos supor, uma corrida de 100 metros. Exato. Tá certo, mas todo mundo tinha que partir do mesmo lugar. E aí diz que não. Tem gente que fala que não existe meritocracia quando você parte atrás dele, por exemplo. Sim. Tá certo? E aí não é mérito. Você está partindo 100 metros atrás do cara, você não vai conseguir chegar. Como que você vê isso? Sim. Para responder isso, eu gosto de um autor chamado John Rawls, né? Escreveu uma teoria de justiça. E ele escreve sobre isso, né? Ele teoriza justamente sobre isso. Como resolver essas desigualdades. Ele diz que a desigualdade em si não é necessariamente um problema, porque todos nós somos diferentes um do outro. O problema é que alguns nascem com determinadas vantagens, outros com
com algumas desvantagens, e o papel do Estado seria justamente garantir com que aqueles que estão abaixo, que nasceram com essas desvantagens e não têm culpa disso, porque afinal de contas é uma condição natural. Sorte ou azar, vamos chamar exato, assim. Sorte ou azar. Ou quem acredita em Deus, cabe ao Estado fazer com que essas pessoas tenham um mínimo de condições, mas não em detrimento da vantagem dos outros. Né? Essa desigualdade necessariamente vai existir. Alguns vão ter mais talento, alguns vão ter mais dinheiro, isso é uma coisa da vida, faz parte da humanidade. Desde que comecem no mesmo nível, exato. Ou não? Não. Aqueles que nascem já com uma determinada vantagem, estão lá em cima. Não cabe ao Estado repuxá-los para baixo, até porque puxá-los para baixo pode causar um desequilíbrio na sociedade e uma desordem. Mas é botar completa. Esses caras lá para cima. Cabe a ele colocar aqueles que estão em desvantagem no mínimo de condição possível. É justamente essa visão que eu tenho. O problema é o modo de se fazer isso. Alguns dizem que o modo é com assistência social, por meio de cotas. Eu já penso diferente. O modo de se fazer isso é permitir com que essas pessoas tenham uma educação de qualidade, e precisamos parar de achar que a educação de qualidade vai surgir somente da escola pública. Defendo até o sistema de voucher para essas famílias mais pobres, para que eles tenham um vale. Mas é o governo sim, mas bancando. Que elas estudem em escola privada, escola que de fato já funcione. E a partir daí, a partir dessa educação de qualidade, uma melhor qualidade de vida, talvez porque não vinda da iniciativa privada, mais subsidiada pelo governo, aí sim podemos falar em meritocracia e existe permitir isso com que elas hoje tenham já para a universidade, né? Sim, o governo federal banca na iniciativa privada, tá certo? Sim. Já existe isso lá. A tua ideia é colocar desde a pré-escola o governo bancando, mesmo que seja numa escola privada, é isso? Exato. O Portugal já implantou esse modelo, o estado de Louisiana nos Estados Unidos também, e o Chile tem esse sistema de voucher também. E todos esses, o estado de Louisiana, o Portugal e o Chile, têm uma qualidade de educação bem melhor. Melhorou no PISA, por exemplo, naquela medida internacional. Porque o que você está fazendo é com que o filho da empregada estude na escola do filho do patrão, sem a necessidade daquela empregada gastar mais por aquilo. Porque a escola daquela criança já está sendo paga. E muitas vezes mais caro até do que uma escola privada. E a qualidade não está chegando. Agora, permitir que essas pessoas tenham essa oportunidade, né, possam ter essa qualidade na educação, é um meio de se equalizar isso, e aí sim podemos falar em meritocracia. Aí sim está valendo meritocracia. Exato. Antes disso é estranho falar nisso. Sim, porque... Tá certo, porque fica um pouco esquisito. Desvantagem. Né? Quer dizer, um cara que nasce melhor com outro que não nasce. Você estava colocando que quando a gente chegar nesse nível, aí sim a gente pode, nesse nível mínimo, vamos dizer assim, de educação, saúde também, no caso, não é isso? Na saúde você também, a tua ideia é também esse sistema de voucher. Isso, um sistema que permita essas pessoas serem atendidas. Seguro, saúde, pago pelo Estado, é isso? Exato. Em São Paulo, o João Dória propôs isso, com o tal do Corujão da Saúde, um modelo mais ou menos isso, parecido. É mais ou menos isso, exato. De madrugada e tal. E você acha que essa é uma maneira de e aí o Estado sairia? Não, o Estado ele não pode sair dessa relação porque ele precisa fiscalizar, né, ver se essas pessoas estão sendo atendidas. Não, sairia da operação. Sim, do gerenciamento. Hospitais, não teria nada do Estado, a ideia é que o Estado só deu voucher para as pessoas usarem. Isso, claro, a médio prazo. Não, nós estamos falando do como... O resultado final, como exato. que você enxerga, né, para a gente... Né, poder entender a tua maneira de ver a vida, que é o que interessa aqui, né, no final das contas. Eu acredito que o ideal é que, ao final, essas pessoas tenham esses serviços oferecidos pelo mercado, subsidiado pelo Estado. E, claro, ao longo prazo, essas pessoas vão melhorando a qualidade de vida, vão tendo uma renda maior e não vão precisar do subsídio Seria um Bolsa do Família de um outro jeito. Exato, certo? Exatamente. É mais ou menos um raciocínio assim. E por que você é contra que subsidie o transporte, então? Se você é a favor da educação, é a favor da saúde, por que o transporte está errado? É que no caso do transporte, você tem um monopólio, né? Não existe a livre concorrência em nenhuma cidade do país
no transporte. O que acontece é que a prefeitura seleciona determinadas empresas que não vão concorrer entre si, vão lucrar parte daquilo ali, o Estado está pagando para as passagens não ficarem muito caras, mas a verdade é que se elas concorressem entre si, talvez nas mesmas linhas ali, fizessem uma com maior conforto um pouco mais cara, outra com menos conforto, mas mais barato, necessariamente o mercado, na sua autorregulação, faria com que... Existe algum lugar assim? Existiria essa diferenciação. Existem algumas cidades, né? Em Hong Kong, por exemplo, o sistema é esse. As empresas elas concorrem entre si, faz com que a passagem, claro, se você comparar, né, levando em conta a inflação, etc., faz com que em Hong Kong a média das passagens seja muito mais barata, inclusive no sistema de trens e metrô. Lá existe, de fato, uma concorrência, de fato, um livre mercado e faz com que exista diferença de preço entre as passagens para um mesmo destino e as pessoas escolhem se querem chegar mais rápido e pagar mais, chegar depois e pagar menos. Enfim, no Brasil não existe nenhum exemplo do Mas gênero. assim, em Londres não é assim, tá? Não. Que eu saiba, não. Assim, eles arrumaram outro jeito de Sim, organizar, sim, porque pode sim, virar sim. uma zona também. Sim. Você já imaginou 3, 4 empresas dando a mesma Por isso que o Estado não coisa, pode sair sei o dessa quê, relação. É uma loucura, Sim, tá certo? sim, sim. Você fala, pelo amor de Senão Deus. aí também vai virar o sistema de vans que São Paulo já teve, né? Das peruas, exatamente. que não é isso. Não dá Sim, para ir sim. por aí, Sim. tá certo? Então, assim, tem que ter alguma maneira Mas é preciso haver alguma concorrência. Hoje não há nenhuma concorrência. O problema é justamente esse, não existe nenhuma concorrência e por isso o subsídio é necessário e por isso Mas tem no a mundo passagem todo, é não tão é? cara. Fora Hong Kong, que eu não sabia, mas assim, Sim. no mundo inteiro é subsidiado também, né? Sim, sim. Tem vários A lugares maior parte do e mundo funciona. é subsidiado. Não é por isso, talvez, que não funciona aqui, porque funciona nos outros talvez, lugares. mas o As pessoas sistema de licenças, né, para essas empresas conseguirem poderem oferecer esse serviço é diferente em cada lugar do mundo. Né? No Brasil, aqui você faz uma concessão de 30 anos e geralmente a mesma empresa há décadas. Né? Que eu saiba, são algumas empresas, não é sim, isso? Sim, e são contratos muito engessados. Né? O Estado ele pouco pode fazer para que aquela empresa ela saia no meio da concessão porque não cumpriu determinado acordo, etc. Nesses países, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais flexível. Né? O Estado e essas empresas têm muito mais liberdade de escolha, liberdade, inclusive, sobre o preço das passagens. No Brasil, o que se tem é um monopólio de fato, um monopólio das empresas e do Estado. Né? Os dois monopólios juntos acabam trazendo esse transtorno. Mas por isso que você acha, então, que não deveria ser subsidiado? Não, acho ela que já é subsidiada. Não, sim. Não deveria ser 100%, né? Sim, não acho que deveria ser. Mas aí custaria caríssimo. Tanto que... Então, mas aí se você abrir um sistema... Talvez não um sistema de Hong Kong, né? Talvez não mesmo porque sistema custaria de Hong Kong. caro. Aí as pessoas mais pobres não teriam chance de... Não, aí como é que você a gente acabaria como é que a gente faria se o governo não bancar? No sistema de hoje não é possível não haver subsídio. Com o sistema maneira atual, que com o modelo não dá pra atual. Romper e sair. Aí é impossível, você acabaria matando todos os estudos mostram que custaria muito caro. Sim, não é só no Brasil, né? Sim, em vários lugares. De qualquer maneira, é um serviço, né, que o governo presta para que as pessoas possam trabalhar, ir para suas empresas, não é isso? Porque se você repassar esse preço... Não, aí não tem condições. O que você precisa é mudar o modelo de concessão dessas empresas, e não é um negócio fácil. Afinal de contas, o Brasil vive há décadas com esse modelo. O mundo vive com modelos parecidos. Mas o modelo de licenciamento, de concessão dessas empresas, ele precisa ser mais aberto. Precisa permitir com que outras empresas entrem nele. O que não pode é continuar os mesmos amigos dos reis tendo esses benefícios e somente essas empresas participando desses processos. A partir do momento em que você tem pelo menos essa concorrência na concessão, já facilitaria e muito, porque algumas iam oferecer
um preço menor, e outras iriam oferecer outras opções de linhas, de ônibus, etc. Hoje não existe isso. Hoje é sempre as mesmas empresas e só elas. E há bastante tempo já E também. muito tempo. Há bastante, porque são empresas que se estruturaram para isso também. Você fala, concorrência de ônibus. Elas vivem disso. Mas quantas empresas tem também Sim. que poderiam fornecer, né? Eu não estou defendendo não, porque Sim, isso que é uma bagunça essa história e eu não quero me meter nisso. Só estou tentando entender como é que a gente iria mexer nisso aí para melhorar a cidade e tal, que é, por enquanto, o teu objetivo. Exato. Depois o Estado e depois o país. É isso que é Tem presidente que começar da República, de algum lugar. Você vai querer ser presidente da República? Não sei se presidente da República, né? Mas aí o que vai me dizer isso é a carreira política. Se der certo, talvez, por que não? É? Sim. Você gostaria? Eu nunca tive como sonho ser presidente da República. Gosto até mais do legislativo. Acho até que é o meu perfil. Talvez senador, se tudo der certo. Por que você acha que tem mais a ver? Eu tenho menos um perfil administrativo, tenho mais um perfil de debate, digamos assim, né? De debate de ideias. Negociador, essas Exato. coisas todas. Agora, o executivo, ele é mais administrativo, né? De fazer acontecer, que faz, né? de ir lá e tudo mais. Eu sempre estive mais no mundo das ideias. Então, hoje, se sonhar, se fosse fingindo, tá? Estamos aqui, você quer ser senador pelo Estado de São Paulo em algum momento. Sim. É um objetivo um pouco senador ousado. Pode ser com quantos anos? Eu não sei, você vai ter que esperar. No mínimo 35. Exatamente, você vai ter que esperar 15 anos. Então, Exato. Tenha sua calma aí a respeito do que você vai fazer. Exato. Porque acho que é isso, então tem que ter 35 anos para poder ser senador. E eu tenho que ver ainda se a carreira política se vai dar por certo, aí também, né? claro. Exato. E se não der? É uma boa pergunta. E daí? Eu sempre quis, e isso desde que eu comecei as discussões, desde que eu comecei a estudar, eu queria mesmo era ser professor. Então, acho que se não der certo, eu queria ser professor de história. Hoje eu faço o curso de direito, tá mais ou menos ali. Então, acho que eu partiria para a carreira acadêmica na área do direito, provavelmente. Ah, entendi. E seria muito feliz, admiro muito a profissão de professor. Tem muitos políticos também que nasceram da carreira de direito, muitos presidentes da República, muitos senadores, etc., que nasceram da carreira de direito. Da tua visão, então, você falou assim, o Trump não é um cara de direita, não é isso? Você falou alguma coisa assim? Ele não é um liberal, né? Talvez ele represente alguma direita, porque afinal de contas foi eleito pelo Partido Republicano. Né? São várias direitas que existem. Assim. Exato. E como que você vê isso, por exemplo, está acontecendo um movimento também de direita na França, um movimento na Alemanha, que não é grande ainda, mas já é importante. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que antes com de as mais pessoas, nada, acho que antes de mais nada isso é uma resposta aos governos de esquerda pelo mundo, né? A França, por exemplo, agora com o François Hollande, os Estados Unidos com o governo Obama, mas pegando Obama como não é de esquerda, né? Você acha de esquerda? Não, para os parâmetros americanos, sim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma onda, né, do chamado politicamente correto. Né? A ideia de que você precisa olhar para os grupos minoritários, né, as chamadas minorias, e não se pode fazer piada ou fazer nenhum tipo de comentário que possa ser mal visto por essas minorias de forma alguma. Elas precisam ser protegidas e resguardadas pelo Estado. Houve essa pregação, né, durante muito tempo na América, e tentou-se fazer aqui no Brasil há um certo tempo. A internet veio para acabar com isso, né, ou veio pelo menos para tentar combater esse discurso. Acho que essas eleições, a de Donald Trump principalmente, acaba sendo, não só isso, é claro, é um conjunto de fatores, mas acaba um dos fatores principais sendo uma resposta a tudo isso. Não basta você simplesmente governar olhando para as minorias e tratando essas minorias como se fossem pobres coitados, né? Não é assim que se governa um país, não é assim que se conduz uma sociedade. E o Donald Trump foi totalmente inverso a isso, até 1000 vezes pior do que deveria ser, mas acaba sendo uma resposta dura em relação a isso, e eu acabo de uma certa forma entendendo, porque sofri com isso a maior parte do tempo, ainda sofro, porque
movimento negro, movimento LGBT, me atacam por eu ser negro, ser gay, ter vindo da periferia e não ter aderido a esses movimentos durante todo esse tempo, não ter aderido à sua pauta, não defender o que eles defendem. E quando você não defende, pertence a esses grupos, a resposta ela acaba sendo mais agressiva ainda. Então, acho que essas eleições acabam sendo um pouco de resposta a isso, de que o politicamente correto, além de não resolver o problema das minorias, não é o modo correto de se conduzir uma sociedade. Você acha que o Estado não tem que proteger quem tiver mais desprotegido? Não, porque Estado, de alguma maneira a ideia é essa. Sim, mas né? Olha, esse pessoal está sendo atacado ou está sendo, sei lá, o LGBT, vamos usar assim. Certo? A gente precisa proteger, precisa passar leis que alguém que bata num cara desse, que nem aconteceu na Avenida Paulista, lembra? Que o cara quebrou a lâmpada. Uma lâmpada, um absurdo e tal. Esse cara tem que ser. Não, tá mas assim, o modo... Essa é uma proteção, né? Vamos dizer assim. Sim. Isso é feio. Você não acha que o governo tem que se meter nisso? Não do modo que vem sendo feito. Né? A lei contra a homofobia, eu sou gay, sei que a homofobia existe, sei que existem pessoas preconceituosas e acho um pleno absurdo. Você dizer que uma agressão a um homossexual é mais grave ou menos grave do que uma agressão a um heterossexual ou a uma mulher e diferenciar a agressão de uma mulher à agressão a um homem, peraí, são todos seres humanos, são todos cidadãos, são todos pertencentes a uma mesma sociedade. Uma agressão a quem quer que seja deve ter a mesma validade e a mesma punição. É verdade. Mas existe uma prática, por exemplo, eu vou falar da mulher. Uma agressão à mulher era ignorada. A mulher ficava com vergonha de ir na delegacia porque os caras da delegacia tratavam ela mal. Então foi criada uma delegacia para a mulher, para ela se sentir à vontade. Você não acha que tem diferença na prática? Você tem razão. Todo mundo é igual, teoricamente e tal, não sei o que lá. Mas na prática não é. Sim, tem gente que fica mais frágil. Você não acha que o governo tem que proteger? Mas aí existe uma diferença, por exemplo, de você ter uma delegacia da mulher, que ali você vai ter mulheres para atender e etc. Que é uma maneira de tratar diferentemente a mulher. De tratar diferentemente. Certo? Mas aí você ter uma legislação que puna mais uma agressão à mulher do que uma agressão a um homem... A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que, de alguma maneira, coloca um olhar. Olha, se você meter a mão na sua mulher, você vai se danar. Exato. Tá certo? Porque na prática, mas não é uma isso lei... não acontecia, entendeu? Na prática, sim. Eu acho que essa é a diferença, talvez, que eu estou tentando... Não sei se eu estou me expressando bem, mas se tem razão, quando somos todos iguais, não faz sentido tratar diferente. Só que a prática era tratada diferente. Sim. Isso concordo. E aí precisou, talvez, de alguma coisa, uma delegacia de mulher, para equilibrar a prática. Sim. Não é? Então... Não, a lei da Maria da Penha, acho que não é um exemplo disso. Acho até que é uma boa lei, mas tentaram passar, por exemplo, chegaram a propor, a chamada bancada feminista, a lei do feminicídio, né? Que o assassinato à mulher traria mais anos de prisão, porque seria um crime considerado mais grave, né? Ou seja, você diferenciaria o assassinato de uma mulher perante o assassinato de um homem. Acho que aí já não é o caminho. A lei da Maria da Penha, ela não muda a pena, ela obriga as autoridades a darem um olhar específico à mulher. E porque precisa de proteção. Já é diferente, sim, exato. Agora, a lei do feminicídio, a lei da homofobia já tem um viés completamente diferente. Ela coloca esses grupos em detrimento de outros. É contra isso que eu sou. A do feminicídio não passou, né? Mas, sim, não passou, assim, graças a Deus. E a da homofobia também não. Mas assim, a ideia da homofobia também, de novo, é falar, esse pessoal está desprotegido, nós precisamos botar a luz ali para proteger. Sim, mas semelhante. O modo como isso é feito é completamente errôneo. Porque, antes de mais nada, existe o risco de se criminalizar, por exemplo, os pastores de igreja evangélica de falarem contra a homossexualidade. Eu sou católico. E a Igreja Católica, a instituição
Igreja Católica diz que é pecado um homem se deitar com outro homem. Assim o Papa já deu uma mudada, ele falou que ele não quer saber. E o Francisco falou assim, isso não é problema meu. Digamos que cada o Francisco que se vire. Tá meio, o que faz sentido, inclusive. Sim, mas eu digo que a tradição da igreja vê dessa forma. E a maioria das igrejas evangélicas também. Os padres e os pastores têm o direito de dizer isso em suas igrejas, porque afinal de contas é o que diz a sua religião. A lei da anti-homofobia, sei lá como é que chamavam essa legislação, poderia haver uma interpretação, dependendo do juiz, de que em determinado local o pastor não poderia falar isso porque poderia ser considerado um crime contra um homossexual, um crime de ódio, coisa do tipo. Se ele chamar de doença, como muita gente, como é que é? Tem alguns pastores que acham que é uma doença e que ele vai te curar. Sim. Aí isso é crime, não é? Você não é uma doença, tá sim, certo? Sim, não é uma doença. Então, é que, na verdade, não tem essa coisa assim? Não, sim, mas é que eu nunca vi nenhum pastor pregar que é uma doença. Na verdade, quem diz isso são os críticos. Não, às vezes até, publicamente, às vezes se colocam, né? Assim, é uma doença e vai ser curado. Isto é uma coisa que você se acha doente? Não. Então, mas ele não pode falar se você é um doente ou para mim, sei lá, por qualquer outra razão. Ele não tem esse direito mesmo. Sim. Não é? Mas aí é que você tem um problema também. Não houve um estudo, não houveram estudos quanto à homossexualidade, né? A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela não permite que hajam estudos tratando a homossexualidade como algum desvirtuamento neurológico ou coisa do tipo. Eu não acredito que seja doença, não acho que sou um doente ou coisa do tipo. Mas essa proibição também, que é uma consequência do politicamente correto, acaba gerando consequências do tipo. Porque como não há como você comprovar que não é uma doença, porque não há estudo sobre, para dizer, veja, homossexualidade não é uma doença, é algo natural. Há discordâncias, o psicólogo... Não, mas se você pegar um psiquiatra a maioria, que é cristão... A maioria diz que não é. Não, tá sim, certo? mas se você pegar um psicólogo que é cristão, um psiquiatra que tem uma tendência cristã, dependendo, não todos, dependendo, ele vai dizer, olha, veja bem, não é bem assim, etc. Aí não é ciência, aí é fé. Não. Eles tentam buscar dentro da biologia explicações para isso, né? Alguns, inclusive, tentam fazer isso. Mas por quê? Porque existe uma proibição vinda deste politicamente correto, dizendo que esses grupos não precisam, não podem ser estudados, porque isso é um atentado contra eles. Percebe que o cerceamento da liberdade acaba muitas vezes reforçando o preconceito. O que eu estou tentando dizer é isso, que o politicamente correto, na tentativa de proteger esses grupos, acaba reforçando aqueles que enfim, são preconceituosos sim, e pregam... não. Então, eu não sei se é uma lei isso, sabe? Não sei se é uma lei, é só essa pergunta mesmo. É só a conversa, né? Sim. Eu não sei se isso é uma lei. Eu acho que quem é mais frágil, às vezes, talvez precise mesmo. Pode ser, você pode colocar, mas não de uma lei, não feito desse jeito, ou não feito daquele jeito... Né? Acho que pode se discutir. Sim. Talvez a sensação de que quem está mais fragilizado na sociedade deva ser protegido de alguma maneira. Mas isso já é, né? Sim. De alguma maneira, acho que isso vale. Né? Tanto para a coisa social, como você estava falando antes, que precisa proteger na coisa social, e acho que talvez precise também proteger nesse tipo de especificidades, vamos chamar assim. Sim. O problema é que os únicos... movimentos que existem hoje para proteger esses grupos, essas ditas minorias, são justamente grupos ligados à esquerda e que sempre acabam propondo algo que traga privilégio a essas pessoas em detrimento de outras, que foi a lei do feminicídio e a lei anti-homofobia. Isso gera uma resistência, isso emperra o debate, porque são propostas radicais e absurdas, e a sociedade acaba respondendo isso, muitas vezes, com outra espécie de radicalismo. Como você faria? Como a eleição de Donald Trump. Como que você faria essa defesa, vamos dizer, ou a defender essas pessoas? Como que deveria ser? Acho que, antes de mais nada, ou não deveria ser? Não. Eu te entendi no começo, você falou, não devemos proteger. Não, eu acho que não deve haver políticas... de proteção nesses estilos,
porque você precisa permitir com que essas pessoas, o melhor método de se combater o preconceito, na minha visão, é com que essas pessoas tenham a oportunidade de demonstrar que elas têm capacidade, que elas podem sim serem pessoas de sucesso, serem pessoas de bem com a vida, independente da sua opção sexual, independente da sua cor da pele, mas isso se consegue dando oportunidade a essas pessoas, não dando privilégios em detrimento de outros grupos. Né? Então não é um problema que se resolve do dia para a noite, não é um problema que se resolve com nenhuma legislação. Né? O machismo não vai acabar porque existe a Maria da Penha ou o feminicídio, o racismo não vai acabar porque existe uma legislação dizendo que isso é crime. Né? E isso é algo que se resolve com o tempo. Claro que é preciso haver um papel do Estado, né, dizendo que isso não é bem visto e que isso é porque condenável. Isso não é igual, né? Exato. Todas as pessoas são iguais perante o Estado. Quando existe esse tipo de coisa, o Estado tem que falar, opa... Como a própria lei do racismo, né? Diz que o racismo é crime e, de fato, tem de ser um crime. Tem de ser. Agora, tentar achar que políticas desse tipo vão resolver esses problemas, ainda mais quando se dá privilégios a essas minorias, é uma visão completamente deturpada também, não é o caminho ideal para isso. Deve ser condenado, e condenar todos nós devemos, independente de lei. Agora, defender privilégios acaba muitas vezes reforçando a voz daqueles que são preconceituosos. Eu entendi isso, mas eu não entendi como que a gente resolveria. Não, é que não tem receita, eu não tenho Não receita. Tem como resolver. Você acha eu sei o que não fazer. Sei. E é isso que eu estou dizendo aqui. Não façam entendi. Isso, pelo mas amor de Deus. Existe a situação e você acha que não se deve, então, proteger especialmente, porque isso, no final, acaba não dando certo. Exato. Essa é a tua minha visão. Então, vamos lá. A gente começou a falar sobre esse negócio desse movimento da direita, aí você falou um pouco do Trump, eu queria que você me falasse, então, na Europa também aconteceu isso, né? Na Alemanha, que não é um país de esquerda, tá certo? Sim. Tá surgindo um movimento forte, em vários lugares, né, na verdade. A Europa, ela tem... A gente acabou desviando para o outro lado, eu queria que você concluísse o teu raciocínio. A Europa, ela tem uma característica diferente, né, porque agora estão sofrendo com a questão das imigrações, né, e acredito que essa vinda de imigrantes para esses países acaba gerando uma reação do povo, né? Uma certa reação nacionalista. Né? Acho que essa direita que surge, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, mais extrema, ela tem essa característica nacionalista, muito em detrimento da crise migratória que se vive hoje, que é uma questão bem complicada, né? Na verdade, eu tenho até uma certa dificuldade para opinar nesses assuntos, porque é um choque de culturas completamente diferente. Na França, recentemente, se viveu o tal do problema da burca e do véu, né? Que se proibiu de andar em Paris, nos locais públicos. E de nadar também com... Porque ali existe também uma questão de segurança, etc. Por outro lado, se atenta contra a liberdade religiosa. Então, até que ponto a liberdade religiosa deve ser valorizada ou protegida em detrimento da segurança de um povo? Né? Então, uma discussão bem mais complexa, né? Comprida. E que acaba reforçando essa direita mais nacionalista. Né? Acho que é uma resposta a tudo isso. Desesperada, talvez, desse povo. Das pessoas não estarem achando uma solução e tal. Sim, não. E não é uma solução fácil. Né? E aqui no Brasil, por que você acha? É só pela questão do governo do PT que você se coloca contra, né? Tá certo? Sim. O que você acha que está acontecendo aqui? Aqui no Brasil, São Paulo, existe uma guinada, né, mais à direita, as eleições municipais demonstraram isso, mas não se viu ainda, pelo menos por enquanto, o surgimento ou o ápice de uma direita nacionalista mais extrema. Né? Por enquanto, o que se vê são políticos mais liberais sendo eleitos na prefeitura. O que vai acontecer em 2018, eu não faço a mínima ideia, não tenho nenhuma previsão. Na verdade, eu não sei nem quem apoiar para nome em 2018. Não faço ideia de quem seria o candidato ideal à presidência. Mas acho que o próprio governo Temer... Você não vai ser o Ciro Gomes. Exato. Tomara que não seja o Ciro Gomes. Mas acho que
vai depender muito também do resultado que o governo Temer vai acabar dando à sociedade, né? Se o Brasil vai conseguir se recuperar. Como você está vendo o governo Temer? Acho que, economicamente falando, ele está seguindo um caminho decente, um caminho bom, né? A própria PEC do teto, né? A ideia de se ter um teto nos gastos, a sinalização na reforma da Previdência, espero ainda também que venha uma reforma política, uma reforma trabalhista. De qualquer forma, acho que essas sinalizações de equilíbrio fiscal, de responsabilidade com o dinheiro público são muito boas, né, e podem acabar trazendo uma consequência positiva em breve, com a volta dos investimentos. A volta do emprego é um pouco mais demorada e difícil, mas acredito que pode haver alguma sinalização nesse sentido. Mais lá para frente, né? Porque mas, hoje sim, ainda não, sim. Hoje a coisa ainda está indo para baixo, né? Tá para baixo. Mas no combate à corrupção ainda falta muito. O ex-ministro do Planejamento, atual senador Romero Jucá, disse que não ia sair do governo, mesmo depois do vazamento de gravações mais do que arruinosas para ele, e o governo ainda resistiu em retirá-lo. Agora tem o ministro Gedel Videira Lima, também, que está sendo investigado pela Comissão de Ética, e mais uma vez a resistência da presidente da República em retirar do governo. Isso é preocupante. É um sinal estranho, não é? Isso significa que esse governo não está dando tanta atenção, pelo menos não como deveria, à corrupção. Então tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado um pouco sombrio. O Jucá caiu porque ele disse que tinha que parar a sangria da Lava Jato. Exato. Certo? Ou seja, temos que parar isso aí antes que atinja o governo. Foi Exatamente. Por isso, né? Então, ou seja, parece que o sinal nesse sentido. E aí, como é que vai se posicionar o teu movimento? Como é que vocês vão se posicionar? Porque no final é uma situação... Você fala, olha, tem esse lado, mas tem esse lado aqui que Sim. hoje o país pede. E acho que, não vou dizer que boa parte dos votos vem daí, mas acho que vem também daí, sim. do seu posicionamento contra a corrupção, né? Sim. Claramente contra, que realmente não conheço ninguém que seja a favor da corrupção, a não ser os caras que se dão bem, tá certo, com a corrupção. Nem eles, né? Até o discurso deles, na hora de falar, eles também não falam a favor, tá certo? Mas assim, então assim, como é que você vai... É uma situação complicada, agora eu estou tentando me colocar no seu lugar. Você fala, bom, eu entendo que eles estão indo para um lado bom, mas não estão indo para o lado que você, por exemplo, defende. Sim. Acho que o melhor caminho nesse caso é, primeiro, antes de mais nada, não apoiar esse governo, porque não dá para apoiar, né? Mas também não se pode sair por aí pedindo fora Temer, até porque nós não pedimos fora Dilma por conta de escândalos de corrupção, porque não houve nenhuma ligação direta dela com o Petrolão, coisa do tipo. Não mesmo, né? O impeachment foi por outros motivos, outras teses jurídicas, crime de responsabilidade, etc. Como não há agora uma relação direta com o Temer, com escândalos de corrupção. Então não há motivos para se pedir um fora Temer, mas há motivos para se pedir a queda de ministros, como o MBL pediu a queda do Jucá, como agora nós devemos cobrar a queda do Gedel Vieira Lima, coisas desse tipo. E apoiar aquelas medidas que forem boas, apoiar a PEC do teto, apoiar a reforma da Previdência. Então, conforme os fatos acontecem, nós analisamos eles, né? Vocês não estão alinhados especificamente. Não alinhados. É caso a caso. Exatamente. Caso a caso. Vocês ou você, vai? Sim, no sim. Caso. Especificamente, você está caso a caso colocando isso aqui eu concordo, isso aqui não concordo, isso aqui acho ruim, isso aqui eu sou... Exatamente. No outro governo, não havia com o que concordar. Portanto, era mais fácil você lutar contra, porque o governo em si estava destruído, né? Na minha visão, já não tinha mais chance e demonstrou-se que não tinha mais chance de dar certo. Agora, esse ainda tem alguma chance de dar certo. Por isso, eu acho que o caminho é apoiar aquilo que deve ser apoiado e condenar aquilo que deve ser condenado. Bom, eu sei que você falou que não sabe como é que vão ser as coisas, e obviamente ninguém sabe, não é você, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas eu gostaria que você me falasse como que você está sentindo o Brasil, o mundo, na verdade, e não só a questão da direita, da esquerda e tal, etc. Para onde que você acha que a gente... Que cheiro que você tem sobre a experiência que a gente está tendo aqui na Terra, depois de algumas centenas de milhares de anos aqui que a gente vem... O ser humano está vindo aqui, etc. Passamos por altos e baixos e tal. Como que você sente a experiência da gente aqui na Terra?
Essa pergunta aí eu sei, é um saco. complexa. É complexa. Mas assim, é um sentimento, na verdade. Sim. Assim, o que você sente? Você vê com otimismo? Você não vê? No final eu vou chegar assim, quem que você acha que somos nós, seres humanos? Sim. Eu acho que já tivemos mais motivos para sermos pessimistas. Já passamos por 2 guerras mundiais, já passamos por uma quase guerra, né, a Guerra Fria. Hoje já passamos por atentados terroristas, coisas do tipo, mas acho que hoje a humanidade ela tem a chance de se reencontrar consigo mesma. Falando do Brasil, acho que nós encontramos o caminho, mas ainda não sabemos onde ele vai dar. Essa é a grande questão. Talvez a maior parte do povo, a maior parte da nação sequer saiba para onde quer ir. Acho que o grande segredo hoje é a gente se reencontrar, descobrirmos um destino, saber para onde nós queremos ir, que país nós queremos construir, porque essas divisões, né, que acabaram causando os fatos recentes com essas eleições, enfrentamentos ideológicos, etc., muitas vezes eles acabaram extrapolando, né, o debate político, extrapolando chegaram à agressividade, passou do ponto da racionalidade. Sim, eu mesmo já apanhei fisicamente porque as pessoas simplesmente não concordavam e não tinham paciência para debater e iam para porrada. Você mesmo. Bateu também? Não, só apanhei? Não, eu só apanhei. Infelizmente só apanhei. Mas acho que esses momentos mais difíceis de maior acirramento, por mais que tenham diminuído, ainda não passaram, né? Agora, as ocupações das escolas que o digam, né? Pais e alunos querendo desocupar, aluno querendo ocupar não, invadir, e acaba tendo essas tensões. E acho que essas tensões, por um lado, trazem um bem para o país, porque reforça a nossa democracia, faz com que as pessoas participem mais do debate político. Discuta. Mas é preciso evitar essas extrapolações, esses exageros. Então, acho que o grande segredo é a gente se reencontrar e saber debater civilizadamente, democraticamente. Esse é o grande segredo. E agora, onde é que a gente vai parar exatamente? Mas na tua opinião, quem que você acha que nós somos, então, nós brasileiros aqui? Quem que você acha? Que povo é esse que... Exatamente na tua opinião, não é uma previsão mundial, não é nada disso. Sim. Mas assim, o que você sente? Sabe? Quem que nós somos? Quem que nós somos? Pergunta complicada essa, hein? É o nome do programa. Eu tenho que fazer para você. Eu acho que nós somos... acho que nós somos um povo que sofre muito com um atraso e que há muito tempo busca o futuro, né? Um futuro melhor, embora nunca tenha encontrado esse futuro melhor até hoje. Então, eu diria que os brasileiros são um povo eternamente, ou melhor, infelizmente, eternamente à procura de um futuro melhor. Assim que eu definiria. Tá bom, porra.